Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explicar as motivações, a origem histórica dos conflitos na região de Essequibo, entre a Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. Eu sou o professor André Santiago e essa é mais uma de nossas Pitadas de História. Primeiro devemos lembrar que os espanhóis oficialmente chegaram na América em 1492, logo surgindo um conflito com Portugal, que levou ao famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia esse novo mundo entre as duas grandes potências do período. Ora, os demais países emergentes da Europa não aceitaram tal acordo mediado pela Igreja Católica da época e iniciaram seus próprios projetos colonizadores. Em nosso caso, a América do Sul, onde está Essequibo, ficou em sua maior parte com Portugal e Espanha. Porém, na fronteira norte do Brasil, a Inglaterra, Holanda e França dominaram a região que tornou-se as colônias da Guiana Holandesa, hoje República do Suriname, independente desde 1976, a Guiana Inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, independente desde 1966, e a França, até hoje dominando a região da Guiana Francesa. Segundo, localizamos Essequibo, também conhecido como Guiana Essequiba. É um território a oeste do rio Essequibo, no norte da América do Sul, que compreende 159 mil quilômetros quadrados. A área é rica em recursos naturais e florestais. A região é formada por 6 das 10 áreas administrativas que compõem a República Cooperativa da Guiana, bem como de um terço dos seus 800 mil habitantes. Quando a Espanha fundou a sua colônia de Capitania Geral da Venezuela, Essequibo fazia parte do seu território, e após obter a sua independência em 1811, a Venezuela ficou com o controle da sua soberania. Mas a situação começou a se complicar quando a Inglaterra assinou um pacto com a Holanda, com a qual dividia a região, para adquirir cerca de 5.700 km² a leste da Venezuela. O tratado não definiu a fronteira ocidental do que viria a ser a Guiana Inglesa, e é por isso que Londres nomeou o explorador Robert Schomburgk em 1840 para definir essas fronteiras. Pouco depois foi inaugurada a linha Schomburgk, uma rota que ocupava quase 80 mil km² adicionais. 4 décadas depois, foi publicada uma nova versão da linha Schomburgk, que conquistou ainda mais território. Em 1895, os Estados Unidos interviram na questão sob o manto da doutrina Monroe. Os Estados Unidos estavam se colocando como líderes do continente, se opondo a intervenções europeias na área, após denunciar que a fronteira havia sido ampliada de maneira misteriosa e recomendou que a disputa fosse resolvida em uma arbitragem internacional. Em 1899, foi emitida a Sentença Arbitral de Paris, decisão favorável aos ingleses, com a qual o território ficou oficialmente sob domínio. Mas, 4 décadas depois, foi tornado público um memorando do advogado norte-americano Severo Mallet Prevost, parte da defesa venezuelana, na questão arbitral de Paris, na qual denunciava que a arbitragem tinha sido um compromisso político e que os juízes, vejam só, não eram imparciais. As revelações de Severo Mallet Prevost e outros documentos levaram a Venezuela a declarar a sentença nula e sem efeito e a reativar a sua reivindicação. 3 meses antes de conceder a independência guiana, em 1966, a Inglaterra estabeleceu com a Venezuela o Acordo de Genebra, que reconhecia a reivindicação da Venezuela e procurava encontrar soluções satisfatórias para resolver a disputa. Entre 1982 e 1999, ambos os países tentaram resolver a disputa por meio de mecanismos oficiais dentro da ONU, que nunca produziu resultados concretos. A disputa está em curso entre os dois países
perante o Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, para definir as fronteiras bilaterais na região. A disputa se intensificou desde que a petroleira ExxonMobil descobriu petróleo em Essequibo em 2015. O governo venezuelano convocou um referendo depois que o governo da Guiana começou a leiloar contratos de exploração na região em agosto do mesmo ano. O governo da Guiana mantém uma cooperação de defesa com os Estados Unidos, que tem se movimentado para dissuadir a Venezuela de uma intervenção armada. O governo venezuelano, por sua vez, como foi amplamente noticiado, convocou um plebiscito para angariar apoio popular para intervir na região. Por sua vez, o governo da Guiana diz que o referendo representa uma ameaça existencial ao país, pois pode abrir caminho para a Venezuela assumir o controle unilateral e ilegal da área. O governo brasileiro, que possui uma extensa fronteira com os dois países, já reforçou a presença militar naquela região do norte do Brasil. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Pitadas de História.